em nome de Jesus. 2 Samuel capítulo 23, versos 11 e 12. Segundo livro do profeta Samuel, 23, 11 e 12, Antigo Testamento, diz assim: Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Aleluia! O tema da mensagem dessa noite é: lute pelo que é seu. Lute por aquilo que Deus te deu. Lute por aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Aleluia! Hoje é noite de nós tomarmos posicionamento. Hoje é noite de nós compreendermos, né, que o cristianismo não é férias. O cristianismo é guerra, é batalha. Por isso o Senhor não nos deu uma almofada, Ele nos deu uma espada. Aleluia! Para nos posicionarmos. Mas essa guerra, em nome de Jesus, já está ganha. A vitória já é do povo de Deus. Eu creio nisso. Glória a Deus. Então, no texto que nós acabamos de ler, fala do momento em que os filisteus, aqueles que eram talvez os piores inimigos de Israel, eles estão eles estão investindo, estão atacando o povo de Deus. Os filisteus eram talvez o inimigo mais severo, o inimigo que mais confrontava o povo de Israel, o povo de Deus. E aqui, se conseguir baixar um pouquinho, o pé está bem alto. E aqui nesse momento, né, então os filisteus estão vindo para atacar o povo de Deus, para uma investida contra Israel. E o texto começa então falando de Samá. Ele está nesse capítulo, ele está falando ali de alguns dos valentes de Davi, alguns dos homens que andaram com Davi, e Samá era um deles. Depois de ele citar alguns, ele começa ali então dizendo, né, depois dele, porque ele cita alguém antes, então agora ele cita Samá, que era filho de Agé, de Ará. Então é nesse momento que os filisteus se reúnem nesse lugar chamado Lei. E eles estão ali onde havia uma plantação de lentilha. Então eles vêm no intuito de saquear, de roubar, né? Porque eles estavam ali reunidos aonde havia essa plantação. Os filisteus eram inimigos de Israel. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus. Eles tinham por costume subir os vales para vir saquear as plantações. Então eles subiam os vales de Judá no intuito de saquear o povo, saquear os alimentos, né? Era uma das estratégias dos inimigos de Israel. Eles deixavam o povo preparar a terra, o povo plantar a semente germinar. Então o povo começava a colher. E quando o povo de Israel estava colhendo, então o inimigo vinha e se apropriava de toda a colheita. É nessa hora que eu falo que talvez alguém fale assim: caramba, parece minha vida. Eu preparo a terra, eu planto, começo a colher. Quando eu acho que vou desfrutar de alguma coisa, o inimigo vem e me rouba. Mas eu quero declarar que hoje o inimigo vai bater em retirada. Hoje o inimigo vai retroceder, porque nós vamos nos posicionar e nós vamos lutar por aquilo que é nosso. Então era costume deles esse tipo de ataque. Então esse homem, Samá, um dos valentes de Davi, vai nos ensinar grandes lições. Quem veio aqui aprender nessa noite com a palavra de Deus? Então dê toda a tua atenção à palavra, amém? Dê todo o teu coração, dê todos os teus ouvidos à palavra de Deus. Então ele nos ensina lições preciosas. Esse texto traz para nós lições muito importantes que nós precisamos compreender. Aqui a primeira lição que nós aprendemos é que o inimigo sempre vai tentar roubar aquilo que tem valor para você. O inimigo sempre vai investir para tentar tirar de você aquilo que é valioso.
Aqui os filisteus estão vindo roubar aquilo que vai nutrir o povo de Deus, aquilo que vai alimentar. Nessa hora há uma guerra nas regiões celestes, anjos e demônios brigando, porque o inimigo não quer que você ouça essa palavra, ele quer roubar a tua atenção, ele quer tirar o teu foco, ele não quer que você receba esse alimento. Mas no nome de Jesus, nós vamos comer tudo que Deus tem da palavra para nós aqui nessa noite, nós vamos receber tudo. Então entenda, o inimigo sempre vai tentar roubar as coisas que têm valor para você. Mas esses dias eu já ministrei aqui, Tiago 4,7, a palavra de Deus diz: pois sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que nós temos que fazer? Nós nos sujeitamos a Deus. Quando você para aí para ouvir a palavra, você está se sujeitando a Deus. Quando se abre teu coração para receber um ensinamento, uma ministração, você está se sujeitando a Deus. Por isso que eu creio que nós vamos levantar para resistir o diabo, e ele vai ter que fugir, porque ele está vendo você se sujeitando a Deus, ele está vendo você abrindo o teu coração, você recebendo da palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós nos sujeitamos a Deus, nós vamos enfrentar e nós vamos botar o inimigo para correr. Nós vamos botar aquele que vem tentar roubar, tentar saquear. João 10:10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Qual é a ação do ladrão? Ele tenta roubar, ele tenta matar, ele tenta destruir. Mas no nome de Jesus nós estamos posicionados, e nenhum ladrão vai pegar a gente de surpresa. Em nome de Jesus nós vamos estar posicionados, empunhados com a espada, e ele vai retroceder. Eu creio que pela fé já estamos botando para correr em nome de Jesus. Então o verso 11 diz que o exército de Israel fugiu dos filisteus. Olha só, o exército era um grupo de homens treinados, capacitados, armados para enfrentar batalhas, mas que nesse momento estavam retrocedendo, estavam voltando atrás. Quando viram o confronto, quando viram a batalha iminente, o que eles estão fazendo? Eles estão fugindo. Então aqueles que deveriam lutar, aqueles que deveriam enfrentar, aqueles que deveriam combater o inimigo, agora estão correndo do inimigo. Consegue entender isso? Nós precisamos entender quem somos em Deus. Eu volto a dizer, nós precisamos nos sujeitar a Deus. E quando nós nos sujeitamos a Deus, não é a gente que corre do inimigo, é o inimigo que tem que correr da gente. Nós precisamos nos posicionar. Então agora eles estão correndo, eles estão fugindo, talvez com medo de perder a vida, com medo de ser ferido. Eu não vou lutar, porque se eu lutar o inimigo me fere. Eu não vou lutar, porque se eu for lutar o inimigo vai acabar com a minha vida. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu abro e fecho depois, não deixa eu esquecer de eu fechar, que às vezes eu abro o parênteses e não fecho. Às vezes tem gente que fala assim: eu não vou servir, porque se eu for servir o inimigo vai me tocar. Eu não vou pregar, cantar, evangelizar, não vou orar, porque se eu for o inimigo vai me tocar. Irmão, o inimigo não te toca quando você faz algo para Deus, o inimigo te toca quando você abre brecha. O inimigo não tem poder para nos tocar porque nós estamos fazendo a obra. Ele só tem poder se em meio à obra que fazemos tiver brecha. A Bíblia diz que não existe maldição sem causa. Não sei se você está entendendo, eu estou mexendo com você hoje, porque às vezes a gente não faz. Por quê? Porque a gente diz, se eu for, vai ter um treinamento de voluntários, tá, irmão? Dia 23, você que ainda não fez, o pessoal que fez o start já vai fazer, se você ainda não fez. Mas se eu for servir, o diabo vai me retalhar. O diabo não te retalha porque você serve, ele te toca se houverem brechas. Agora se não houver, meu irmão, para te tocar tem que passar por Deus. Para te tocar tem que passar antes pelo Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? É tempo de você parar de ter medo do inimigo e saber quem você é em Deus. Agora, se não se sujeitou, precisa se sujeitar, porque sem Deus, caixão para nós.
Sem Deus, aí sim, aí nós somos vulneráveis, nós somos, o diabo vai me tocar quando eu canto. Não, o diabo me toca quando eu minto. O diabo me toca quando eu prego. Não, o diabo me toca quando eu engano. O diabo me toca quando eu vou evangelizar. Não, ele me toca quando eu não sou verdadeiro. Brechas, entende? Então eu creio que nós vamos se posicionar. Há um exército que não vai fugir mais. Há um exército que não vai retroceder mais. Posso ouvir um amém para entender que eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas? Aleluia. Isso, pode aplaudir ao Senhor mesmo. Se é Jesus, glorifica. Para Ele pode. Então aqui esse grupo está fugindo. Então aqui eu aprendo a segunda lição. A responsabilidade de defender o que Deus me deu é minha. Quem aqui já recebeu algo de Deus? Levanta a mão aí, glória a Deus. Então eu tenho uma notícia: a responsabilidade de defender o que Deus te deu é sua. A responsabilidade de guardar aquilo que Deus nos deu é nossa. Então a responsabilidade é nossa e não é dos outros, não é das outras pessoas, não, é nossa. Aquilo que Deus confiou na nossa mão, somos nós que temos que guardar. Você já imaginou se Samar fosse esperar os outros? Você já pensou se Samar dependesse dos outros para guardar o seu campo de lentilha? Você já pensou se ele tivesse na dependência das outras pessoas? Ele tinha perdido tudo. Ele iria perder todas as coisas. Por quê? Porque a responsabilidade daquilo que Deus nos deu, a responsabilidade daquilo que Deus vai nos dar é nossa. Somos nós quem precisamos guardar, somos nós quem precisamos batalhar. O que isso quer dizer? Querido, não fica esperando que os outros façam por você aquilo que o encargo e responsabilidade de fazer é sua. A gente está esperando que os outros façam aquilo que nós deveríamos fazer. Como também a gente não pode culpar os outros por não ter defendido o que deveríamos defender. Nós não podemos culpar os outros por ter perdido aquilo que era nós que deveríamos ter lutado para que não fosse levado. Aquilo que nós precisaríamos defender. E aí eu fico pensando, você já parou para pensar por que aquele exército fugiu? Por que aquele exército correu? Por que aquele exército não permaneceu? E eu imagino porque talvez eles não participaram daquele plantio. Sabe o que isso significa? Que eles não tinham envolvimento com aquela colheita, que eles não tinham ligação com aquela colheita. Esses dias eu falava numa das lives, Deus está com um exército de 32 mil para uma batalha, e Ele vai chegar e dizer, é muita gente, vai precisar mandar um pouco desse povo embora. Olha, vou dar a direção aqui, e você já chega diante deles e fala assim, olha, quem está com medo pode voltar para casa. Naquela hora, 10 mil retrocede. Porque a primeira separação que existe é separar aqueles que não estão com a mesma motivação. Tem gente que até está do lado, mas não está com a mesma motivação. Tem gente que até anda junto, mas não está no mesmo propósito. O que vai acontecer na hora que o inimigo vem? É o primeiro a correr, é o primeiro a te deixar na mão, é o primeiro a te abandonar. Depois disso, Deus vai dizer, olha, agora o próximo passo é qual? Você vai mandar beber água. E aqueles que se ajoelharem e trouxerem a água à boca, você vai separar. E aí vai sobrar 300. Irmão, pensa, de 32 mil, sobra 300. Olha só, 31.700 é mandado de volta. A segunda peneira é para aqueles que não estão na mesma posição. Quem não está na mesma posição não está vendo o mesmo propósito, não está enxergando o mesmo destino, não está caminhando na mesma estrada. Amós 3:3 diz, como andarão dois se não estiverem de acordo? Alguém que não está no mesmo propósito, que não está na mesma posição, não caminha junto, muitas vezes atrasa a tua caminhada. Aqui nós estamos vendo que havia um exército. O que aconteceu? Quando o exército inimigo vem, eles fogem, porque eles não tinham envolvimento. Não tinha envolvimento com aquele plantio, talvez não tiveram trabalho com a terra, talvez não lançaram semente, talvez não investiram nada, então para eles tanto faz quanto fez perder. É só mais uma plantação que se foi.
Sabe, eles não tinham envolvimento. Nós somos povo de Deus. Amém, glória a Deus. O meu povo que se chama pelo meu nome, aleluia. O povo de Deus precisa estar envolvido com as coisas de Deus. O povo de Deus precisa estar envolvido com a colheita de Deus. A palavra de Deus vai dizer: os campos estão brancos, mas olha, é o Pai pedindo ceifeiros. Porque os ceifeiros são frouxos, não, são poucos. Não tem ceifeiro perto, tem, mas não está no mesmo propósito, não está na mesma posição, não está disposto a batalhar. Não, aqui eu creio que todo mundo está pronto para a ceifa. Amém? Estou aqui. Você pode dizer: Senhor, conta comigo, indiferente do inimigo, indiferente da batalha, conta comigo, aleluia. É nesse momento que alguém poderia ter dito para Samar: Samar, deixa para lá esse campo de lentilha. Depois a gente planta outro. Depois a gente começa um novo plantio. Vamos fugir, o importante é fugir. Depois você planta de volta. Talvez alguém ia dizer assim: por que lutar por essa terra? Por que lutar? Essa terra não vale nada. Lentilha era um alimento comum, né? Uma fonte de alimentação comum, natural. Talvez alguém diria assim: para quê? Depois a gente planta outro. Sabe, muitas vezes o inimigo vem contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida espiritual, e vai ter gente que vai dizer assim: para que lutar por isso? Talvez é mais fácil começar de novo. Tem gente que tem força para começar de novo, mas não tem humildade para continuar o que Deus começou. Mais importante do que começar de novo é continuar naquilo que Deus começou. Porque às vezes a gente vai começar de novo sem Deus. Mas quem sabe uma outra família, uma outra empresa, uma outra igreja, um outro bairro. Tem que ser outro planeta daqui a pouco. A gente tem coragem para recomeçar, mas não tem humildade para dizer: Senhor, completa a tua obra na minha vida. Faz o que o Senhor tem que fazer. Faz, completa, aleluia. Então tem gente que vai dizer: não vale a pena lutar. Para que lutar por esse casamento? Você é tão novinha, você é tão bonita. Para que lutar com esse casamento? Você pode arrumar coisa melhor. Para que lutar por esses filhos? Para que lutar pela tua vida espiritual? Será que vale a pena? Só vai dizer que não vale quem não se envolveu no processo, irmão. Só vai dizer que não tem valor quem não fez parte da semeadura, do crescimento e da colheita. Só quem não fez parte, irmão. Irmão, nós estamos Lagoinha há 1 ano, mas nós já estamos aqui há 7, nós estamos plantando, e agora estamos plantando. Tem gente que fica fazendo cara de paisagem, né? A hora que começar a voltar com o cesto cheio, porque a Bíblia diz que aqueles que plantam com lágrimas voltarão carregando seus feixes com alegria. E eu creio que assim vai ser. Eu creio no nome de Jesus. Então tem gente que qualquer confronto, se manda. Qualquer confronto quer mudar de empresa, qualquer confronto quer mudar de casa, qualquer confronto quer mudar de cidade, quer mudar de igreja, já quer abandonar o campo. E sabe qual é o problema? Que a gente nunca cria raiz. Entenda isso. Nada sem raiz pode produzir fruto. Aquilo que não tem raiz não produz fruto. O que é aquilo que a gente pode trocar todo dia? Põe um vaso aqui, outro vaso ali. O que a gente pode mudar? Aquela arvorezinha que está lá, ela está lá no fundo. Se eu quiser, amanhã ela está aqui, amanhã ela está lá, amanhã ela está... Por que pode mudar? Porque ela não tem raiz. E porque ela não tem raiz, ela não apresenta frutos. A gente é que escolhe: vou ficar mudando toda hora ou vou começar a dar fruto? É tempo de criar raiz, é tempo de criar raiz, é tempo de criar raiz. E se precisar cavar, irmão, cava. Se precisar expor as raízes que precisam ser tratadas e curadas, exponha. O Espírito Santo vai vir, vai adubar, vai curar, vai tratar e vai dar fruto em nome de Jesus. Deus não chamou a gente para ser
nada artificial. Árvore artificial, o único que gosta é criança, que é a árvore de Natal cheia de luzinha e bolinha. Deus nos chamou para ser natural, de verdade. O que Ele vai dizer? Eu vos escolhi. E eu escolhi você para você ficar aí de qualquer jeito. Não, eu escolhi você para que você vá e dê fruto. E o fruto que você dê permaneça. Isso é natural, ser de verdade, né? Então muitas vezes nós temos a força para começar de novo, mas não temos a humildade para terminar o que Deus começou, o que faz parte do processo. Aqui nós entendemos algo importante. Samar, quando chega, os inimigos estão lá e ele se posiciona. Por quê? Porque Samar reconhece o inimigo. Aqui na quinta-feira nós estamos falando dos dons espirituais, porque hoje se tem algo que falta para a igreja do Senhor, é discernimento. Muitas vezes nós somos uma igreja religiosa, cheia de trejeitos, mas nos falta discernimento. Porque o que é que Samar faz? Samar identifica o inimigo. Quem é o inimigo? Os filisteus. Sabe qual é o problema de muito crente hoje? Não saber quem é o inimigo. Deixa eu dizer para você, o seu inimigo não é a sua esposa. O seu inimigo não é o seu esposo. O seu inimigo não é o seu patrão. O seu inimigo não é o seu pastor. O seu inimigo não é o irmão de voluntariado. Não. O nosso inimigo tem dois. Pastor, eu só sabia um, tem dois. O diabo e um que é mais terrível que ele às vezes. O nosso eu. Tem horas que na nossa vida o diabo cruza o braço e diz: você já está fazendo toda a minha obra. O teu eu, orgulhoso, egoísta, vaidoso, invejoso, às vezes já está fazendo toda a obra. Então o que nós precisamos hoje? Identificar quem é o inimigo que está me sabotando. Quem é o inimigo que está tentando roubar o fruto que está para nascer. Porque eu creio, a colheita está logo ali. Foi plantada, foi semeada, foi regada e vai nascer. Vai vir a colheita e nada nem ninguém vai roubar. Mas nós precisamos entender hoje quem é o inimigo. Quem é que está tentando acabar com a minha colheita? Quem é que está tentando acabar com os frutos que estão para vir? Verso 12: mas Samar tomou posição no meio da plantação. Aonde que os inimigos estavam? Na plantação. E aonde que é que Samar se posiciona? Na plantação. Samar não corre, Samar não foge, Samar não aborta, Samar não desvia, Samar se posiciona. Toma um posicionamento. E ele fica no meio da plantação. Sabe o que isso me ensina? Que Samar arrisca a sua vida para defender aquilo que tem valor. Hoje nós brigamos pelo que não deveríamos brigar e não lutamos pelo que deveríamos lutar. Entra nas redes sociais, tem gente brigando. Entra nos WhatsApp da vida, tem gente brigando. Se entrar nas rodinhas da cidade, tem gente brigando. Mas está faltando gente para lutar por um verdadeiro propósito. Está faltando gente para lutar por aquilo que vale a pena, por aquilo que precisa ser defendido. Você pode dar um amém, você pode dizer um glória a Deus. Sabe, Samar revela para nós que ele valorizou aquilo que ele tinha. Samar ensina que ele está lutando, que ele está brigando por aquilo que ele tem. Lutando, né? Porque é diferente, né? Lutar e brigar. Tem gente que briga muito, mas não luta nada. Porque lutar, você pode lutar sem levantar uma mão. Lutar, você pode lutar sem estender um braço. Amém? Então ele está lutando por aquilo que ele valoriza, ele está lutando por aquilo que Deus lhe deu. Mas é só um plantio de lentilha, um alimento tão comum, tão natural, o valor nem é tão importante assim, uma fonte comum de alimentação, mas para Samar tinha valor. Para Samar tinha valor suficiente para ser defendido, e ser defendido com a própria vida.
ele se posiciona. Será que nós estamos dispostos a batalhar por aquilo que é importante para nós? Será que nós estamos dispostos a dizer, não, eu batalho? Ele está lá lutando por algo insignificante para os outros podiam dizer assim, isso aqui não vale nada, isso aqui é um campo de lentilha, e ele deveria dizer, pode ser um campo de lentilha, mas é o meu campo de lentilha. Alguém pode olhar para você e dizer, essa família não vale a pena lutar. Você vai dizer, vale a pena lutar, porque é a minha família, é a família que Deus me deu. Talvez alguém vai olhar para você e dizer, não vale a pena lutar por esse casamento, e você vai dizer, vale a pena lutar, porque foi o Senhor que me deu. Aleluia, tem valor e eu vou me posicionar. A vida espiritual, tantas coisas que nós deveríamos nos posicionar para batalhar, porque nós só batalhamos, nós só estamos dispostos a batalhar por aquilo que tem valor para nós. Eu vou trazer, para o paralelo. Alguns só brigam por aquilo que tem valor. Acabei de dizer que a gente tinha que brigar menos e lutar mais. Lutar, muitas vezes a gente vai lutar de boca fechada e coração aberto. A gente vai lutar de braço abaixado e joelho dobrado. É menos dedo estendido e mais joelho dobrado. É menos língua para fora e mais coração para o alto. Você ia ver como algumas batalhas que você está tentando vencer aqui, e não vence, iam começar a ser vencidas, iam começar a ser transformadas, mas ainda dá tempo, porque hoje é uma noite de posicionamento, hoje é uma noite profética, hoje é uma noite de a gente se posicionar. Pode dar um amém aí, um glória a Deus, se essa palavra faz sentido para você. E aí nós precisamos entender, mas o que é que eu tenho que defender? O que é que eu tenho que defender? O que é que o inimigo tenta me roubar? Primeiro ponto importante, defenda a sua fé. Hoje à noite você se posicionar e defender a fé. A fé, a gente lutar pela nossa fé. Deixa eu te dizer, irmão, talvez você nunca percebeu, mas a nossa fé é o principal alvo do inimigo. A primeira coisa que o inimigo quer roubar de nós é a fé. Você acha que ele quer roubar teu talento? Você acha que ele quer roubar tua inteligência? Você acha que ele quer roubar teu dom? Não, ele quer roubar tua fé. O primeiro alvo dele, 2 Timóteo 4,7, Paulo diz algo tão lindo, Paulo no final da sua vida vai dizer assim, olha, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. O que teve aí? Combate, irmão. Guerra, confronto. Combati o bom combate. Acabei a carreira, mas sobrou algo. Ainda tinha fé. Guardei a fé. Tem gente que não combateu combate nenhum ainda, que mal talvez nem começou a carreira e já não tem mais fé. Paulo está dizendo, eu vivi tudo que vivi, passei tudo que passei, enfrentei tudo que enfrentei, terminei o que me foi proposto, e ainda me sobrou fé, ainda tem fé guardada, Então por que é que tem? Porque ele não deixou o inimigo roubar a sua fé, ele não deixou que o inimigo minasse a sua fé. Às vezes a gente está pensando, não, o inimigo quer levar meu dinheiro, o inimigo quer levar a minha saúde. Deixa eu te dizer, se o inimigo levar o teu dinheiro, irmão, com fé em Deus você ganha mais, amém? E você ainda vai ter mais do que tinha. Se o inimigo roubar a tua saúde, com fé em Deus, Ele te cura, Ele te restaura, Ele te renova. Ah, se o inimigo roubar as minhas posses, se ele roubar as tuas posses, com fé no Senhor ele restitui. Agora, se o inimigo roubar a sua fé, ele roubou tudo. Se ele roubar a sua fé, o dinheiro não compra fé, posses não trazem fé, e a saúde física não me dá fé. Se o inimigo roubar a nossa fé, ele tirou tudo de nós. Por quê, querido? Porque sem fé é impossível amar. Sem fé é impossível servir. Sem fé é impossível crer em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá entendendo? Você não agrada a Deus com o seu talento, você agrada a Deus com a sua fé.
Você não agrada a Deus com a sua inteligência, ainda que você tenha talento, ainda que você tenha inteligência, glória a Deus que tenha cada vez mais, mas Deus não se agrada por isso. Deus é agradado pela fé. Hebreus 11:6, para você ler na Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que a Ele se achega reconheça que Ele recompensa aqueles que o buscam. Não tem como. Sem fé não tem como agradar a Deus. 1 João capítulo 5, verso 4 e 5. 1 João capítulo 5, versos 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Vamos ler na Bíblia? O que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João capítulo 5, versos 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus? Dá um glória a Deus. Diz aleluia. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Olha porque é que o inimigo quer roubar a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Verso 5. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Está entendendo? Porque é que se a nossa fé for minada, todo o resto também será. É por isso que o inimigo tenta roubar a nossa fé. Por que é que o inimigo se opõe para você vir e ouvir a palavra? Por que é que ele tenta impedir que você esteja, e enquanto você está, ele tenta te distrair para que você não ouça? Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. A nossa fé não aumenta por estar dentro do prédio, a nossa fé aumenta quando a palavra de Deus está dentro de nós. A fé não aumenta quando você entra dentro desse galpão, a fé aumenta quando a palavra de Deus entra dentro de você. Por isso que ele faz de tudo para você não ouvir. Por isso que no dia de culto, não é os dias mais fáceis, não, é o dia de maior luta. É o dia que a carne não quer, que o cansaço bate, que a desatenção. Às vezes você está aqui pensando no que está acontecendo lá fora, porque Ele sabe que se você receber essa palavra vai te fortalecer, a sua fé vai ser elevada, aleluia, você vai ser fortalecido. Então é impossível vencer sem fé, porque sem fé nós não cremos em Jesus. O que é que Jesus disse em João 15:5? Sem mim nada podeis fazer. Não é sobre quanto você fala de Jesus, é sobre quanto você crê nele de fato. Tem gente que não fala tanto, mas crê muito. Não é pelo muito falar. Paulo dizia isso, não é o quanto se fala. Então, é o quanto se crê. A minha fé em Jesus, eu ter fé, eu creio que Ele é o Filho de Deus. Então por isso o inimigo tenta roubar a nossa fé. Para quê? Para nos vencer. Porque é impossível vencer um povo que tem fé. A Bíblia diz: tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que tem fé. Tudo se acabou, mas quem tem fé crê que pode recomeçar. Tudo se foi, mas para aquele que tem fé crê que tudo pode voltar, As coisas estão ruins, mas para aquele que tem fé crê que podem melhorar em nome de Jesus. Então primeiro, defenda a sua fé. Segundo, defenda sua família. Fé, família. A família tem sido outro alvo que o inimigo tem atacado, e com muita força, veementemente. Querido, entenda algo: a sua família não é sonho seu, a sua família é projeto de Deus. A sua família não nasceu na terra, a sua família nasceu no céu, nasceu no coração de Deus. Por isso, se posiciona, confia, vai para frente, batalha, luta, não desiste. É meu campo de lentilha. Por que é que você luta tanto assim por isso? Porque foi Deus que me deu, foi o Senhor que me deu, e eu não abro mão daquilo que Deus me deu. Efésios 6, 10 e 11. Talvez por isso que muitos caem, muitos fogem, correm da batalha, pela falta da armadura, pela falta do posicionamento. Irmão, não precisa nem ser dardo mais, qualquer soprinho do inimigo já, qualquer estilingada já abate, lança qualquer palavrinha já ira.
faz não sei o que já. O que eu falei? O diabo quer roubar a tua atenção hoje aqui. Ele não quer que você dê atenção à palavra. Deus não está falando várias coisas, Deus está falando uma coisa só, amém? E aí ele lança dardos voando, para distrair, para roubar, para ferir. Mas Efésios 6, 10 e 11 diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Enquanto nós estivermos esperando Jesus voltar, o diabo não vai parar de preparar cilada. O problema não é as ciladas dele, o problema é a gente estar despreparado, é a gente não estar preparado, é a gente não ouvir a palavra de Deus, porque se o diabo tem cilada, Deus antes tem livramento. Se o diabo vem com cilada, Deus vem na frente com livramento. Mas às vezes é uma palavra que você nem ouviu, é uma palavra que você nem deu atenção. Alguém aqui já respondeu o áudio que você não ouve? Fala nada, não se entrega. Aí depois fala, estava lá no áudio, você não viu? Deus está falando, você não ouve. Deus está apontando, está ensinando, está mostrando, mas a gente está corrido demais, né? A gente já quer pular para o próximo, a gente já quer pular para a próxima mensagem. Não, ouça uma coisa de cada vez. Ouça uma mensagem de cada vez. Receba uma palavra de cada vez no seu coração. 1 Timóteo 5 e 8, a palavra de Deus diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. Tem gente hoje que cuida do lado de fora, mas não cuida do lado de dentro. Tem gente que socorre a vizinhança inteira, mas a mulher está lá um mês pedindo para o sujeito tocar uma lâmpada. Tem mulher que, e não é aqui, mas aqui a gente fala. Tem mulher que arruma tudo por aí, mas dentro de casa é uma bagunça, uma sujeira, tudo uma desordem. Que às vezes a gente está querendo fazer do lado de fora, mas não está fazendo do lado de dentro. E aqui, o que nós estamos entendendo? Que é a estratégia do diabo, do inimigo, de roubar. Tem mulher que é simpática com todo mundo, tem homem que é simpático com todo mundo, menos com a esposa, menos com o marido. Às vezes a gente é tolerante com quem não deveria ser, e é duro com quem deveríamos ser brando. É para a gente pensar, irmãos, o que nós estamos fazendo hoje? Quem crê que essa aqui é uma noite profética? Quem crê que essa palavra é profética? Então eu creio que estratégias do diabo já estão sendo destruídas, já estão sendo desfeitas, já estão sendo quebradas, já estão sendo anuladas na tua vida. Já está sendo destruída no nome de Jesus. Então é posicionar. Sabe o que nós estamos aprendendo aqui hoje? Não é sobre como fazer para buscar o que foi levado, é como viver para que nada seja roubado. Agora perdi, o que é que eu faço? Não, Deus está dando graça ao marido, à esposa, ao filho, ao pai, à mãe, ao irmão. Para quê? Para que nada lhe seja tirado. Você vai cuidar antes que se perca. Já tem um ditado que diz que só dá valor depois que perde. Não, nós não precisamos perder para aprender o valor. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos aponta aquilo que tem valor. Tem alguém que tem algum valor na sua vida aí? Tem alguém que pode glorificar a Deus por esse valor? Você pode dar um amém, dar um glória a Deus, dar um aleluia. Isso, pode aplaudir a Ele, pode aplaudir a Ele. Ele é digno de receber. Terceiro, indo para o final, defenda a sua salvação. Apocalipse 3 e 11 diz: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Sabe, a gente precisa defender a nossa salvação. Deus vai nos tirar a salvação? Deus não, irmão. A gente pode perder a salvação? Tudo aquilo que a gente não cuida, a gente vai perder, irmão. Eu devo perder a chave do meu carro? Não, porque se eu perder eu não ando com ele. Mas se eu for negligente com ela, eu vou aqui, jogo ali, eu vim aqui, joguei, e começo as conversas, e jogo ali, esqueço. Eu posso ou não posso perder? Deveria perder? Não. Ainda mais se eu ganhei isso, né? Deus nos dá, Ele não vai tirar. Mas será que se a gente não cuidar,
a gente não vai acabar deixando no caminho aquilo que tinha valor? Se a gente não defender, então cuida como você anda, cuida o que você fala, cuida, defende a tua salvação, se posiciona. Ele está dizendo: olha, vem em breve, retém o que você tem, que ninguém lhe roube a coroa. Então não troque, não negocie sua salvação por nada, trabalho, dinheiro, prazeres. Essas são algumas armas que o inimigo tem usado para roubar a salvação das pessoas. Defenda a sua salvação, foi Deus que te deu. E por último, quarto, defenda os seus princípios cristãos. Defenda os valores que a palavra te ensina. Defenda os valores bíblicos. Defenda os princípios de Deus. Hebreus 12:16 diz assim: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Era o primogênito, mas com fome ele negocia aquilo que ele tinha. Ele negocia aquilo que lhe pertencia por um prato de lentilhas. Olha só. O Samar se posiciona, o Esaú se vende. O Samar defende, o Esaú entrega. Olha o grande problema. Então não se venda, não se prostre diante da mentira, da corrupção, da desonestidade. Não, mas é só um negocinho. É só um negocinho que está fora dos princípios que eu creio. É só quebrar um negocinho de nada, irmão. Irmão, a vida é um grande plantio. É uma grande, nós estamos semeando. Tudo aquilo que nós semeamos, tudo o que nós semeamos, nós vamos colher. A palavra de Deus diz isso. Quem planta na carne, colhe para a sua corrupção. Mas quem planta no Espírito, colhe para a vida eterna. Tem gente que diz assim: eu não estou entendendo essa tempestade. Para de plantar vento. Não estou entendendo essa confusão. Muda teu plantio. Muda as sementes que você está plantando. Muda aquilo que você está lançando na terra. Então não se venda, não se venda. Não compactue com mentira, corrupção, desonestidade, imoralidade, trapaça. Nós precisamos defender princípios como cristãos. Pastor, mas tem hora lá que se eu for falar a verdade eu vou perder. Se eu for falar a verdade no meu negócio eu não vendo. Se você não vender aquele ali porque você falou a verdade, acredite, Deus vai acrescentar infinitamente mais, porque ninguém perde andando na verdade. Eu vou repetir, se tiver alguém com coragem, recebe. Ninguém nunca vai perder andando na verdade. Ninguém nunca vai perder andando na fidelidade. Se eu falar a verdade eu perco o emprego, Deus arruma o melhor. Se eu falar a verdade eu perco o sócio, você ganha Deus como sócio. Se eu falar a verdade eu perco o patrocínio, o céu te sustenta. O teu patrocinador não pode te levar aonde o céu pode. Patrocinador mais cedo ou mais tarde pode te deixar na mão, mas o Senhor não abandona, Ele não desampara. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade. Ninguém perde andando na verdade, irmão. Você só ganha. Você só ganha. Então pensa nisso. Aqui Esaú se vende. Sabe o que eu aprendo? Que só pode se comprar aquilo que tem preço. Existem coisas que têm valor. Eu gosto de andar com gente que valoriza, não que paga preço. Existem coisas que têm valor. Existem coisas que têm preço. É diferente, pastor? Sabe aquilo que você tem na tua vida que foi de um ente querido que já se foi e tem valor? Hoje pode chegar alguém e dizer: eu te pago 1 milhão. Você fala: eu não vendo, porque não está à venda. O caráter do cristão não deveria estar à venda, porque não tem preço, tem valor. Pessoas só fazem proposta de comprar aquilo que elas sabem que tem preço.
Ninguém nunca vai tentar comprar aquilo que tem valor. Nós fomos no terreno esses dias, e lá no terreno é gigante, 2.600 metros, mas um pouquinho na divisa assim tem um sobrado muito lindo. E eu falei: Adilson, esse sobrado, já estou vendo uma casa pastoral. Eu não, está amarrado, né? Bem longe, né? E aí ele falou: ela não quer vender a filha, porque esse sobrado tem valor. Era dos pais. Sabe por que você não deveria se vender? Porque você tem um pai no céu que pagou um valor para você viver na terra. Mas se eu não me vender, meu negócio não cresce na terra. Existem pessoas que estão crescendo na terra e sendo consumidas no céu. Conhecidas na terra, mas desconhecidas do céu. Senhor, Senhor. Não, nem todo mundo que me chama Senhor. Eu sou Senhor. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fiz maravilhas, expulsei demônios, curei enfermos. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que sois filhos da iniquidade. Só é possível se comprar aquilo que tem preço. Cuidado com algumas propostas que você tem recebido. As pessoas estão vendo preço em você e não valor. Quem faz proposta para pagar é porque sabe que você tem um preço. Esses dias alguém compartilhou algo tão lindo, recebeu uma proposta e falou: e eu entendi o que tinha por detrás da proposta. E eu disse: ó, porque para mim vidas têm mais valor, amizade tem mais valor, irmandade vale mais, eternidade vale mais. Tem alguém que crê nesses princípios, nesses valores aí? Aleluia. Samar não foge, Samar se posiciona. Fica de pé, por favor. Samar não encarrega os outros por sua batalha. Compreende que de fato é o inimigo e luta para defender aquilo que tem valor para ele. Ele compreende quem é o inimigo. Ele compreende quem quer roubar, quem quer matar, quem quer destruir. E aí o verso 12, parte B. E o Senhor concedeu a ele uma grande vitória. E o Senhor concedeu a ele uma grande vitória. Foi o Samar que fez? Não, foi o Senhor que concedeu. Samar decide honrar a Deus, e Deus decide honrar a posição de Samar. Samar honra a Deus com o seu posicionamento, e Deus honra a posição de Samar com a vitória. Ele poderia ter fugido com a multidão, mas ele resolveu lutar, ele resolveu defender, ele resolveu se posicionar. Para nós orarmos, a pergunta hoje é: qual tem sido o teu posicionamento diante das investidas do inimigo? Só para te lembrar, tudo que eu falei aqui não é para você me ver como um inimigo, tá? O inimigo é outro. O inimigo é outro. Nós fazemos parte do mesmo exército. E deixa eu te dizer, se o inimigo vier, conta comigo, porque nós não vamos fugir. Nós não vamos retroceder, nós vamos enfrentar. Aleluia, o céu está ouvindo, o inferno está ouvindo, anjos ouvem, demônios ouvem, que nós vamos nos posicionar e vamos para frente de batalha, porque nós cremos que o seu Senhor é por nós. Quem será contra nós? Que operando Deus, quem impedirá? Nós cremos que com o nosso Senhor, aleluia, nós enfrentamos exércitos, nós saltamos muralhas e nós temos a vitória no nome de Jesus. Fecha teus olhos, levanta tuas mãos, vamos guerrear, vamos orar.